Olá, meu nome é Ravane, prazer. Eu estou vivendo um processo de despertar da consciência desde o ano passado, né? Em 2025 eu comecei esse meu despertar. Foi num momento assim de extrema angústia que eu estava desesperada, querendo respostas de Deus, querendo entender mais como o mundo funcionava, tipo de propósito, de como a minha oração chegava até Deus, de tudo isso, num momento assim de desespero, de dívidas, de baixa vibração, de tudo que você imaginar. E aí o universo, né? Deus mandou para mim as palestras do Hélio Couto através de uma amiga, e aquele nome não saiu da minha cabeça e eu precisei fazer. E desde a primeira palestra, minha cabeça explodiu, eu não consegui mais parar de assistir. Eu queria assistir a todo tempo e eu fiquei viciada, tipo, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era uma palestra por dia. Então, assim, a primeira coisa do dia que eu fazia era assistir, porque fez muito sentido. Parece que tudo aquilo, parece não, né? Agora eu sei que é real. Tudo aquilo que eu questionava a Deus, que eu queria resposta, que eu queria entender, que eu queria conhecimento, eu queria saber, ele estava me respondendo ali nas palestras. Então, tipo assim, tudo fazia muito sentido, mesmo que às vezes eu não entendia nada, exatamente nada do que ele estava falando. Eu tinha que ficar pesquisando palavras, tinha palavras que muitas palavras que eu nunca ouvi falar do que era e eu tinha que ficar pesquisando depois do que era para fazer sentido, para eu entender o que é que aquele moço estava falando e que estava fazendo tanto sentido na minha vida. E aí até que então ele começou a falar, né, dessa tal de ressonância harmônica, que ele tem a ressonância harmônica, e eu ficava, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? E consegui compreender tudo, assisti o Caminho das Palestras 1, assisti o Caminho das Palestras 3, li o livro Mentes Informadas, então, tipo assim, fez muito sentido, e eu entendi o que era essa ressonância harmônica, eu fiquei louca, desesperada, falei, eu preciso urgente pedir essa ressonância, eu preciso disso, eu quero isso e tal. Fiquei desorientada. Quando eu acabei, e aí eu estava num processo de tentar engravidar. E, assim, depois que eu comecei a assistir as palestras, antes eu estava numa ansiedade muito grande, depois que eu comecei a assistir as palestras, eu entreguei aquilo, e eu acho que eu esqueci desse processo que eu estava tentando engravidar, de tanto que eu fiquei focada nas palestras, que é o que o Hélio Couto fala, né? Quando você solta, as coisas vêm. E aí foi quando eu já podia, né, que eu já tinha feito todos os processos que eu já podia, pedir a minha ressonância harmônica. Eu estava grávida, mas não sabia. Aí eu encaminhei o e-mail, né, para alguém da equipe dele, perguntando como funcionava, como eu faria para pedir essa ressonância. Aí a pessoa me respondeu, me falando valores, me respondeu com aquele questionário. Aí eu falei, nossa, o questionário é muito grande, eu preciso de tempo. Só que aí parece que algo me puxava que eu nunca respondi aquele questionário, eu nunca respondi. Eu acho que, tipo assim, eu fiquei umas 3 semanas com esse questionário, eu falei, eu preciso sentar e eu preciso enviar esse questionário, mas eu quero sentar com calma. Só que sempre, final de semana eu saía, sempre acontecia algo para eu não preencher esse questionário. Eu fiquei, gente, mas que coisa engraçada, por quê? Por que que, né, sempre acontece algo, mas eu vou parar, né, vou tirar um tempo no final de semana e vou preencher esse questionário. Até que, quando eu fui olhar no meu aplicativo de menstruação, que eu tinha aquele Flow, eu acho, eu vi que a minha menstruação estava atrasada há 6 dias. Eu falei, oh, eu nem percebi que minha menstruação estava atrasada, mas eu não sei porquê, mas eu senti que eu estava grávida. Fui na farmácia, comprei o teste e eu realmente estava grávida. Aí até então não sabia, e eu falei, meu Deus, fiquei muito feliz. Eu falei, como faz sentido, né? Quando eu soltei, tipo, veio a gravidez, né? Já, aí tava encarando o sexto mês, tinha 6 meses que eu tava tentando engravidar. Comprei o teste. Quando eu fui sentar, que eu fui ler o questionário todo, uma das instruções era: não é recomendado fazer se você está grávida. Então você só pode fazer após a gestação. E eu falei, fez sentido, é por isso que eu não sentava para fazer. Eu me sentia assim protegida de que aquele momento era o momento da gravidez, que não era o momento de fazer a ressonância, que eu teria que viver esse momento, e que não deixou algo, não deixou eu sentar e enviar, porque se eu tivesse enviado, eu já teria enviado, né? Já iria receber a onda e mesmo eu grávida, sendo que não é o momento de fazer, não recomenda fazer grávida. Por quê? Eu não sei, mas eu confio muito nele, confio no processo, e eu falei que depois que eu tiver meu bebê, que passar o puerpério, eu vou pedir a onda sim, e eu vou trazer para vocês o relato de como foi, o que aconteceu, e enquanto isso, eu voltei a estudar de novo. Então, voltei de novo no Caminho das Palestras 1, estou assistindo tudo de novo, e, gente, é incrível. É, tem coisas lá que parece que eu não tinha me tocado e eu assistindo de novo, eu aprendi de novo. Então, tipo assim, eu estou
em processo de aprender de novo. Então, eu estou estudando, voltei a estudar tudo de novo. Aí eu voltei pelo 3. Falei, como for recente, eu vou ver o 3 de novo, depois vou ver um, vou ler o livro novamente, que aí depois, quando eu for pedir, eu já vou estar muito preparada. E aí eu vou contar, vou trazer toda essa experiência aqui para vocês desse meu processo de expansão da consciência. E espero que vocês gostem. Se vocês quiserem saber mais, fiquem aqui no meu canal, se inscrevam, deixem o like, que eu vou trazer muito sobre esse meu processo de autoconhecimento, sobre esse meu processo de expansão da consciência. Vou trazer tudo aqui para vocês. E beijinhos!